Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui na estrada para acompanharmos o quarto episódio da primeira temporada da série Peacemaker, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, chegamos então ao final da primeira metade aqui da primeira temporada da série e fechando também muita coisa que ficou um pouquinho aberto lá do terceiro episódio, que foi dedicado, claro, a explicar completamente ou contextualizar um pouquinho mais a respeito do projeto Borboleta, o que eram, na verdade, as tais borboletas, que são, claro, os alienígenas insetoides. Mas ficava ainda faltando no contexto geral da apresentação de toda a base aqui da série, justamente a respeito lá do pai do Peacemaker, o Audi, né? O famoso dragão branco, um super vilão maldoso que simplesmente não tinha dado a cara no episódio anterior. Mas nós sabemos que ele é fundamental aqui para a estrutura da série, ou pelo menos da sua primeira temporada, porque, sim, se está estabelecido que existe um grande objetivo aqui na série, pelo menos da primeira temporada, né, de eliminar essa ameaça alienígena, ainda que a gente não saiba ainda muitos detalhes, tinha também, claro, essa coisa que o pai dele, o Audi, o Dragão Branco, ele é importante para se discutir as temáticas da série. E basicamente esse quarto episódio aqui, fechando então a primeira metade, ele se vale exatamente disso, desta proposta. Definir exatamente bem o contexto, talvez, não sei se o lado B ou o lado A da história principal. Mas, de todo caso, essa questão do poder, da supremacia, principalmente em sujeitos representados exatamente pela figura do pai do Peacemaker, né? Que são aqueles ultra, e para lá de ultra, né? Nacionalistas, com toda aquela bagagem preconceituosa que eles possuem. Mas é curioso notar aqui que ele se considera, assim como o próprio filho, né? Eu estou me referindo, claro, ao Dragão Branco e ao Peacemaker, como cidadãos que, ali no contexto dos Estados Unidos, eles praticam o bem. Só liquidam as pessoas más, bandidos, pessoas ruins. Ao mesmo tempo que eles matam, não se consideram, por matarem, pessoas também da mesma estirpe. É uma coisa bem complicada da gente realmente entender, né? Mas se a gente, claro, pensar já o que ocorreu no terceiro episódio, que foi justamente aquela questão, que era quase um slogan do próprio Peacemaker, né? Ele defende a paz a todo custo, e para isso não importa quem ele precisará matar, de homens, mulheres e até crianças. É um slogan que ele repete, né? Como se quisesse dizer que sim, ele é capaz de realmente até as últimas consequências. Mas justamente o ponto forte do episódio anterior foi que ele, quando precisou liquidar uma criança, ele não conseguiu simplesmente porque, peraí, eu não sou este monstro que eu mesmo prego ser. Mas no fundo, ele foi recrutado justamente para isso, dele ser a pessoa vil. O próprio Murney diz isso para ele aqui nesse episódio. É para isso que você foi recrutado, é para isso que você existe. E a gente precisa de uma figura torpe como você para cumprir essa missão, que é exatamente, né? Ter que matar um bando de gente que foi infectada, invadida por esses seres insetoides, porque pelo jeito, claro, não há solução. Quem foi lá vitimado não tem mais conserto, o cérebro já foi para as cucuias, né? Ou, entre aspas, né, pelo que a gente vê no final do episódio, a gente também pode começar a duvidar também disso, né? Ou seja, na verdade, a questão é que a série em si, ela discute uma temática dessas pessoas supremacistas que fazem uso de um... Aliás, não tem limite para eles, né? Se eles precisam liquidar alguém do mal, eles vão em frente. Mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa contraditória. Ok, sim, a série vai ser simplista ao máximo, né? Ela vai dizer que isso na cabeça do pai do Peacemaker é algo inaceitável. Na cabeça, então, do Peacemaker é algo mais ou menos. Porque ele tem a figura do herói, mesmo que ele não seja um herói. Ele é um anti-herói, né? Ali na linha de ser um vilão também ao mesmo tempo, né? Mas claro, tudo isso está sendo discutido porque aí tem a base, digamos, ideológica do criador da série, James Gunn, né? Que também escreve esse episódio aqui, embora pela primeira vez ele não dirija. E é curioso isso, né? Esse episódio aqui você pode considerar o ritmo dele bastante diferente dos demais 3 anteriores. Ele
tem uma coisa mais de reflexão, de ser mais introspectivo para os personagens. A gente percebe que tem uma batida completamente diferente. Isso necessariamente não é por causa de um diretor que não é o James Gunn, mas continua o texto dele, né? Ou seja, o próprio roteiro já oferece ao novo diretor uma batida diferenciada. Mas por que especificamente para este episódio ele decidiu não dirigir? Lembrando que a série tem 8 episódios e ele somente não dirige 3, este daqui e também mais 2 a seguir. Se eu não me engano, o próximo ele dirige, o seguinte não, e o final ele volta a dirigir. Mas por que especificamente este episódio, que é super importante, ele não quis dirigir? Porque a gente pode também, de novo, afirmar este episódio, tematicamente, é mais importante para ele em questões ideológicas do que o anterior, porque a gente pode considerar que o anterior é apenas a coisa da fantasia. É um alienígena que invade a Terra. Aqui não. Aqui é o ponto central, o ponto mais, digamos, real da história, da crítica dele, da visão ideológica dele a respeito dessas pessoas, que, claro, são consideradas do mal. Claro, são do mal mesmo, obviamente, mas o que eu quero dizer é que porque justamente nesse episódio ele não quis dirigir. É uma opção também quase ideológica, vamos combinar, né? Mas enfim, continuando com a história. O que temos aqui é que nós não temos a continuação direta lá do episódio anterior, quando justamente Peacemaker e Vigilante descobriram que dentro da cabeça dos zumbizados há lá o alien borboleta. E ele diz para os outros, não, eu dei um tiro e liquidei lá com o bicho. E ninguém questiona. Só que depois a gente descobre, mais quase ao fim do episódio, que ele guardou o bichinho. Como também um pote de comida para ele, né? Justamente por quê? Pois é, aí que a gente percebe que o personagem ele não é tão panaca assim. Ele sabe que tem coisas que ainda estão escondendo dele. O jogo não está claro ainda. E bom, de fato, no final desse episódio ele descobre uma grande novidade, mas não é só isso. Com certeza tem mais coisas. Aliás, daquele ponto lá do Jude Master, a gente percebeu que também tem outra coisinha ali, mais para o lado da Amanda Waller, né? Que aí a sua filha que meio que representou. Aliás, outro ponto que esse episódio também é muito interessante, como a personagem da Lyoto Adebayo, ela está se transformando, mesmo não querendo ser, numa nova Amanda Waller, né? Ela está se saindo aos olhos da sua mãe, que é uma megera que também é completamente sanguinária, né? Muitos personagens, ou na verdade eu acho que só a Harcourt que joga isso na cara, né? Ela, que quando ela acabou dizendo que acabou atirando pela primeira vez numa pessoa, né? E achando que havia matado, que o cara podia morrer logo em seguida, na verdade. E vem a questão de sofrer ou não, né? Pela morte de uma pessoa, que você provoca a morte de uma pessoa. E ela diz para a outra, né? Caramba, ainda bem que você se dói, porque senão, se você não se doer nada por alguém que você mata, mesmo a serviço, né, cumprindo a lei, caramba, você vira apenas uma monstruosidade tipo a Amanda Waller. E ela fala isso, claro, sem saber que está falando com a filha justamente da dita cuja. E é óbvio que tem aquela comparação, exatamente porque ficava claro desde o primeiro episódio que a personagem aqui da Adebayo, ela é importante, assim como o personagem Peacemaker, porque se aqui foi bem definido também que ele é um sujeito, que ele é o que é, um matador profissional, justamente por causa do pai, que o pai ensinou quando ele era criança justamente a fazer isso, matar gente do mal. Tem até aquela cena bem forte, mas ao final do episódio, né? Que de novo eu digo, né? Caramba, por que o diretor, o criador da série, não dirigiu esse episódio? Mas de qualquer forma, né? Quem fez a direção aqui também se saiu muito bem, né? E tem a outra cena também referente ao irmão dele, né, que morreu sob circunstâncias misteriosas, babando ali, como se fosse, sei lá, envenenado, talvez tenha feito o irmão beber alguma coisa, não sei, não dá para entender direito ainda. Mas claro, isso vai ser discutido mais à frente, com certeza, é óbvio, né? Agora tem umas questões aqui que eu fiquei um pouco achando que o texto ficou um pouquinho fraco do roteiro. Por exemplo, o primeiro, né? A figura do Judo Master, né? Por que ele ainda permanece na série? Porque, por exemplo, né? A gente precisa lembrar daquele segurança onde justamente a Adebayo não conseguiu atirar nele pela primeira vez, né? No fim do fundo ele acabou sendo morto pela Harcourt porque precisava esconder que eles estavam fazendo aquela missão secreta. Mas peraí, por que isso não vale também para o personagem vilãozinho, mais vilão ainda, né? Porque depois a gente descobriu que aquele segurança não estava infectado, era apenas um sujeito normal, né? Ou seja, foi uma morte de um inocente ali. É um inocente, vamos considerar que é um inocente, né?
porque a própria fala, né, para o Peacemaker, no episódio anterior também, que não, ela acho que ela fala pro vigilante, né? Quando ele diz, por que a gente não entra atirando e matando todos os guardas, né? E ela diz, não fazemos isso com inocência. Afinal de contas, eles só estão trabalhando para gente que tem dinheiro, né? Necessariamente eles não são do mal. Enfim, mas por que isso não se aplica também ao vilãozinho ali de 1,60 m? Por que precisa manter ele vivo ainda? Ele podia muito bem ser mandado para uma prisão, daquela prisão lá, onde Amanda Waller tira o pessoal para o Esquadrão Suicida, porque necessariamente não dá para dizer que o cara sabe exatamente das questões dos insetos invasores. E aí justamente por causa disso que ele tomou o tiro lá da Debaio depois, porque ele fala, não é apenas isso, essa coisa aí do inseto, tem muito mais, poderia completar a frase, ele tomou o tiro, que é óbvio, né? Ela sabe de alguma coisa que a mãe já havia dito para ela. Tem alguma coisa nebulosa nessa história, com certeza, que vai ficar depois para a gente começar a entender. Ou seja, quando a gente chega nessa cena então do tiro, nele a gente entende por que o personagem ainda foi preservado e não mandado para uma prisão. E é curioso que ele não morre também pelo tiro, né? Ele continua vivo da mesma maneira, ou seja, ele ainda vai ser útil para alguma coisa. Tudo bem, é o tipo de personagem realmente que ele tem funções na trama. A existência dele em si não importa, mas é que ele começa a se comportar como um fiapo ali da linha que vai costurando toda a trama. Por isso que ele não é dispensado rapidamente. Agora outra coisa que eu achei bem esquisita, um pouquinho forçadinho no roteiro também, foi justamente aquela ação do vigilante. Quando a Debaio, né, também, que quase se transformando na sua mãe, ela convence o vigilante a entrar na prisão para poder liquidar o pai do Peacemaker, o dragão branco, né? A ideia em si é interessante, mas como ele faz isso que resulta em algo esquisito, né? Porque simplesmente ele dá uma de maluco, quebra uma vidraça e os guardas que trabalham lá dentro ali daquela... Acho que ali não é uma prisão, né? Deve ser aquela coisa mais de detenção temporária, para quem ainda vai ser julgado, sei lá, algo parecido. Porque, por exemplo, o dragão branco ainda não foi julgado. Ele apenas acabou de ser detido, né? Tá longe de acontecer o julgamento dele. E como que o vigilante, fazendo apenas uma arruaça ali no prédio, é detido e colocado lá dentro dos caras que já estão, sei lá, uma coisa meio forçada, vamos combinar, né? Mas de qualquer forma, a cena lá que ele então interage com o pai do Peacemaker é muito da interessante, muito da provocativa, justamente, claro, se inserindo na temática completa desse episódio e também da série como um todo. Ele faz aquela provocação àquele bando de, claro, malucos, racistas, prepotentes e qualquer outra coisa torpe que você possa atribuir a eles. A provocação é muito da boa, porque é aquela coisa, caramba, né? Se eles não existem, né? Não há sociedade americana. O que eu digo não os caras ultranacionalistas, né? Exatamente quem eles são contra, né? Exatamente o preconceito daqueles caras embutem que eles não entendem nada da própria sociedade em que eles vivem. Então a cutucada que o vigilante faz neles é muito da interessante. Literalmente, né? Vocês são contra algo, há pessoas que fizeram a sociedade americana crescer, evoluir. Simplesmente isso, num contexto bem simplificado. Mas, no fundo, claro, também aquela questão de fazer com que aquela cena torne-se interessante e então positiva para o andamento da narrativa é justamente que é por causa daquela briga, daquela arruaça que o vigilante tenta fazer, né? Na verdade, o pai do Peacemaker foi esperto. Não vou te agredir, porque senão eu vou lá para solitária, digamos assim, como os outros 3 que haviam batido nele, aceitado a provocação. Ele é esperto, claro. O cara é esperto porque também já foi colocado aqui no episódio, né? Ele é capaz de fazer aquelas grandes invenções que o próprio filho utiliza, né? Ele não é um sujeito, ele tem a mente torta por causa das suas questões ideológicas, mas a mente dele é super inteligente, é super avançada. E óbvio, ele não ia ser um mané de aceitar a provocação do vigilante e acabar sendo detido. Só que aí justamente o vigilante faz aquela besteira de falar aquela palavra, né? Ou aquela frase, né? Você não é um bom pai. Aí lascou, aí ele sacou, né? Ou imaginou, deduziu, né? Que o cara ali estava amando do filho para o liquidá-lo. E aí resolve chamar lá a investigadora, a detetive, né? Song, o nome dela, né? Para dizer, caramba, as minhas digitais não combinam lá com, claro,
quem estava sendo acusado lá do homicídio da tal maluca daquele condomínio, né? É aquela coisa de sistema mesmo, né? Que o sistema, quando ele é burlado, não interessa, ninguém verifica se é verdade ou não a identidade dos criminosos. Fazer o quê, né? Toda essa sequência foi construída pelo James Gunn para valorizar um pouquinho mais a figura do vigilante, que no fundo, ele tem a capacidade maior de realmente matar qualquer pessoa. Isso é com mais vigor do que o próprio Peacemaker. O Peacemaker, ele talvez tenha a ilusão que ele é capaz disso. No fundo, porque ele é um personagem bom de fato, né? No cerne dele, né? Ele não consegue, mas o Vigilante sim. Pois foi isso que aconteceu no episódio anterior, né? Ele teve a coragem, com a maior frieza, né? De matar todas aquelas pessoas, a mãe e as crianças, né? Ele, o Vigilante, o Peacemaker vacilou, né? Mas o Vigilante é capaz de tudo. E não importa que ele está matando o pai do outro, né? Mas, enfim, a cena ali da cadeia foi construída para valorizar o personagem, o Vigilante, que depois, né, acabou sendo retirado ali de dentro da prisão justamente pela Harcourt, né? Num movimento também muito interessante. Porque agora, depois que a gente sabe da novidade ali, da surpresinha do final do episódio, é o único personagem até agora que a gente não entende as totais motivações. Esse lance dela ir salvar ele, tirar ele dentro da cadeia, foi muito interessante. Realmente eu não sei para onde vai desdobrar. E esse personagem dela, caramba, cada vez fica muito mais cheio de linhas interessantes de interpretação. É um personagem, é o único agora, né? Misterioso. A gente não sabe qual é a dela. E a gente sabe que ela meio que responde aos flertes lá do Peacemaker, que de novo mandou mais uma muito boa, né? Naquela lá dos seios, naquela blusinha, né? Que isso não era um comentário machista, né? Era um elogio para ela, com certeza. E ela sabe disso. Ela sabe muito bem diferenciar o que é o texto machista ou um elogio, que na verdade é a mesma coisa. Depende apenas da interpretação da pessoa. Se você quer transformar a frase numa frase machista, ela vira. Se você quer transformar apenas no elogio, é a mesma coisa. Questão de interpretação também. O preconceito, na verdade, vem de qualquer lado, filho. É você que precisa ser o preconceituoso no início da conversa, né? Bom, o que vale, né? Ela é um personagem super interessante também. Basicamente, né? E até o personagem do Economus, que agora passou a ser um médico da equipe, bom, ele deve ter também alguma coisa para poder fazer isso. Não está fazendo de graça, obviamente, né? Ou seja, ele não é apenas o analista ali da turma. Bom, e antes de ir para o finalzinho mesmo do episódio que teve a reviravolta, então vamos frisar então exatamente talvez o motivo da série existir, né? Daquela percepção lá no filme Guardiões, Esquadrão Suicida, do James Gunn, quando ele percebeu que o John Cena, o ator que faz Peacemaker, ele tem a capacidade dramática de realmente de passar muita coisa que está dentro do personagem. E ele foi completamente explorado aqui, justamente nessas questões, porque começou a cair a ficha dele que, caramba, por que eu sou assim? Por que eu sou esse matador profissional? Ele vai atrás, então, de perguntar, justamente para Harcourt, o que está lá na sua ficha, que ele não sabe, ele esqueceu, né? Quer dizer, com certeza foi algum trauma que fez esquecer justamente que o pai o ensinou a matar. E como eu já havia comentado, né? Aquela boa cena, caramba, cena sensacional dele justamente fazendo pela primeira vez a lição de casa ali do pai, né? Caramba, cena muito pesada também, né? E quando ele começa, não necessariamente rememorar, será que ele está rememorando ou ele só está se corroendo ainda naquele instante onde ele está bebendo, fumando, ele até passa um baseadinho também ali pro mosquito, né? Pro insetóide ali, né? Cena muito boa, ele totalmente amargurado. Caramba, uma ótima cena, com certeza. Na verdade, toda a sequência final do episódio é muito boa, né? Depois aquela descoberta ali da Bayo, que a gente não sabe exatamente o que é, mas vai render para o próximo episódio. E, finalmente, a reviravolta, que é exatamente a gente descobrir que o Murney, ele é um infectado. E é curioso que ele estava assistindo ali na casa dele, né? Com olhos vidrados, Máquina Mortífera. Se não me engano, é a Máquina Mortífera 4, né? Ou é 3? 3 ou 4? Não, é 4, né? Que eu acho que foi a última que encerrou a franquia no cinema, né? Foi bastante divertido ver que é exatamente esse filme que ele estava assistindo, né? E é curioso que ele se revela um cara que tem lá o bicho dentro da cabeça, porque ele tem aquela linguinha que vai chupar aquela gororoba que eles comem,
E aí a gente pensa, mas peraí, se ele é um infectado, por que ele está matando os próprios, os da sua espécie? Ou seja, algo bastante misterioso. E se você associa isso com aquele momento onde a Adebayo não deixou que o Judomaster falasse mais algo a respeito exatamente dessa questão dos insetoides, você fala, ué, será que a Amanda Waller sabe mais ainda do que o próprio Murnay sabe? Caramba, que salada que tem aí, né? E é curioso, né? De novo, né? Como é que essa série consegue manter duas linhas narrativas aqui bastante interessantes, né? Essa dos alienígenas é a mais fantasiosa, mas é a que desperta mais curiosidade do que a do próprio aqui, como foi bem destacado aqui nesse episódio, das questões da supremacia lá dos Estados Unidos através do dragão branco. E de como isso constrói, claro, né, a personalidade de Peacemaker. Enfim, esse episódio aqui também foi sensacional. Agora, na questão de atribuir uma certa nota, né, sempre a boa brincadeira aqui ao final dos vídeos, eu poderia dizer que sim, é um episódio que valeria também, como o anterior, 5 asteriscos. Mas, como eu comentei, 2 deslizes da construção do roteiro para vender duas situações duvidosas, mas que acabam sendo eficazes, vamos combinar também, né, que era coisa do Judomaster ainda continuar sendo utilizado e depois aquela forçadinha de barra a se entrar dentro da prisão pelo vigilante, acho que foram os únicos deslizes, né? E talvez a direção aqui compense exatamente esses 2 pontos um pouquinho fracos do texto. Ou seja, não vou dar os 5 asteriscos que eu dei para o episódio anterior, vou dar 4,5. Mas na verdade, se você pensar, for analisar, você pode até inverter as notas. Talvez o outro merecesse 4,5 e esse sim 5. Depende de qual linha narrativa você está mais interessado em saber aqui a respeito dessa série. As questões mais ideológicas ou as questões mais fantasiosas lá dos alienígenas. De acordo com o freguês. Acho que todo mundo vai avaliar completamente diferente esses 2 episódios, mas que são fundamentais para cá. E fechando então a primeira metade aqui da primeira temporada então de Peacemaker. É isso.